Olá, hoje eu resolvi fazer essa live. Hoje é quinta-feira, 22 de setembro de 2022. Eu resolvi fazer essa live para dar continuidade, né? Essa é a parte 2 do assunto A Mente e a Evolução Espiritual. Essa é a parte 2. Num primeiro momento, eu pensei que esta reflexão seria mais breve, né? Então vocês já viram que não foi e não está sendo, porque o assunto merece mais elaboração, né? Eu escrevi 2 textos, né? Cada live é baseada num texto que eu já escrevi. Então, a questão é que, na medida que eu comecei a falar, a escrever e a falar, eu fui observando que merecia mais atenção o assunto, né? E também uma maneira de simplificar mais, trazer uma mensagem mais clara, mais inteligível, né? Então, por isso, eu fiz essa divisão. Então, quem não assistiu a primeira parte, eu recomendo que assista, porque está aqui no YouTube, está aqui no Facebook e também no meu canal no YouTube. Então, na primeira live, eu falei de 3 aspectos, né? 3 aspectos do uso da mente, porque aqui a proposta é aprender a usar a mente, entender a mente e usar a mente. Então, como eu já falei, né, na primeira parte, para compor esta reflexão, eu me amparo em diversas fontes de conhecimento, entre essas, algumas das leis herméticas, que fala principalmente sobre o mentalismo, também fala sobre, né, o campo vibracional, e fala mais coisas, inclusive da lei de causa e efeito, que eu já fiz uma live falando sobre isso. E agora, e também me amparando nos ensinamentos do Trigueirinho, que chama-se José Trigueirinho Neto, que é um filósofo espiritualista, né, que o livro até eu já citei na primeira live. Então, eu falei na primeira vez, eu vou sintetizar aqui para quem não assistiu, eu falei sobre 3 aspectos da mente, que são a mente, né, concreta. A mente concreta, isso é um resumo, tá, gente? Quem quiser ver mais detalhes tem que assistir o primeiro vídeo sobre esse assunto. A mente concreta é essa que nós conhecemos, é essa que nós estamos aí, né? É aquela que se ocupa muito desse real que nós estamos vivendo, né? No dia a dia. É aquela mente que se ocupa do cotidiano, das coisas, principalmente das coisas externas, né? Então essa é a mente concreta, é aquela mente que você fica aí no dia a dia. Muitas vezes você fica refém dela, né? Aprisionado nessa mente concreta. Então você só trabalha com a questão do que está na sua frente, daquilo que está aí, né? Essa é a mente concreta. E depois eu falei, né, da mente intelectual, que é essa parte. Veja bem, quando a gente fala da mente aqui, quando eu falo da mente aqui, eu estou falando dos diversos aspectos da mente. A mente é um todo, mas ela, nesse estudo, ela é subdividida
né, em partes. Então a mente concreta e depois a mente intelectual. A mente intelectual ou a mente racional é aquela que você aprende a usar da razão. É aquela parcela da mente que você usa para interpretar os fatos que estão ao seu redor. Essa parte da mente, né, que a gente chama de mente intelectual, porque eu sigo o roteiro do Trigueirinho, essa parte da mente intelectual é a mente racional, é a mente que a maioria das pessoas pouco utiliza, porque as pessoas vivem muito mais na mente concreta, quer dizer, vive ali do jeito que dá, quer dizer, vive de acordo com o que está acontecendo e tal, né? E a mente intelectual é uma parte da mente que você tem que desenvolver. A racionalidade, para que ela exista, ela precisa que você a acione, quer dizer, você faça ela, traga ela para a sua vida. Então é aquela mente que você vai interpretar os fatos, as coisas, tudo, ok? E a terceira parte, né, da mente, o terceiro mecanismo, é a mente que a gente chama de a mente psíquica, né? Essa mente psíquica também ela está ligada à mente intelectual, mas é a mente aonde que você, né, digamos assim, amplia, né? Aqui, estou retornando aqui. Essa mente psíquica é aquela que vai mais fundo ainda do que a mente intelectual, certo? Então, na medida que você desenvolve a mente intelectual, você vai acionar, veja bem como é que é interessante isso, você vai acionar muito mais esse mecanismo que você tem, que é o seu cérebro. Então ele vai te dar muito mais respostas, vai fazer melhor as sinapses, né? A intelecção das coisas. A mente psíquica, ela é um ponto, ela é o elemento que vai fazer a ligação, né, com as camadas, né, do subconsciente e até mesmo do inconsciente, e também, aprofundando isso, até do supraconsciente, quer dizer, ela vai mais além, entenderam? Então, nós estamos trabalhando esses elementos. Aí, isso, né, quer dizer, a gente vai, né, se você vai usar, na verdade, no primeiro momento desse trabalho, porque esse é um trabalho, essa é uma sugestão de trabalho para você fazer, para evoluir. Então, você no primeiro momento vai estar usando aquilo que a gente chama de consciente esquerdo, né? O lado esquerdo do cérebro, digamos assim, certo? Então, agora nós estamos tratando já do consciente direito, quer dizer, um outro lado da mente. Você pode pensar o outro lado do cérebro, né? Então, na medida que você vai avançando nesse trabalho com a sua mente, veja bem, é um trabalho seu, não é com os outros. À medida que você vai procurando compreender mais o mecanismo que está à sua disposição, porque, como eu já disse, a mente, ela é um servomecanismo, ela está à sua disposição para ser usada, para você se servir, inclusive o cérebro que está colocado, certo?
Então, quando você trabalha o lado intelectual, racional, você vai também potencializar esse lado psíquico. E aí a gente vai evoluindo, né, a esferas superiores, a dimensões superiores, né, a dimensões que a gente chama às vezes de dimensões cósmicas, dimensões espirituais mais elevadas do que o comum, porque a mente concreta, a mente intelectual e a mente psíquica ainda estão no comum, na parte mais conhecida, digamos assim, da mente. Na medida que você vai utilizando essa mente, esses mecanismos, vai aprimorando o uso da mente, aí é que você vai, então, acessar a novas dimensões de conhecimento. E aí você vai acionar também, por exemplo, a sua intuição, vai refinar a sua intuição. Isso é super interessante, super legal, e é uma coisa, um caminho aí prático que eu estou colocando para vocês. A mente espiritual, o que significa? Eu vou falar para vocês e vou ler um pouco do que eu escrevi. A título de preâmbulo, vale esclarecer que na medida que vamos evoluindo na compreensão, domínio e utilização da mente concreta, da mente intelectual e da mente psíquica, empregando-as como ferramentas e não mais se subordinando a elas. Veja bem, porque de repente você se subordina à mente. E para você evoluir, você não tem que se subordinar à mente, você tem que ser o mestre do seu domínio, você que está no comando. A mente é sua e você que vai fazer, né, a utilização melhor delas. Então o lado espiritual da mente, ele começa a emergir na medida que você vai evoluindo, que você vai aprendendo a utilizar o mecanismo mental que você tem. Então, uma fala que eu vou ler para vocês que diz o seguinte: o lado espiritual da mente vai se instalando, né, no lado material, né? Porque você vai silenciando a sua mente das coisas que estão aí, corriqueiras do dia a dia, preocupações às vezes inúteis, coisas assim. Você vai na medida que você for silenciando esses ruídos mentais, aquilo que fica na sua cabeça, né, no imediato, na medida que você vai silenciando isso, como é que funciona isso, silenciar a mente? É que você vai abandonando essas preocupações triviais que usam a sua mente. Porque você não percebe, mas se pensar, se analisar, você vai observar que você é dirigido de fora para dentro. Porque as coisas acontecem, notícias, etc., e você se deixa levar. Você se deixa levar por notícia de televisão, notícia ruim. Você se deixa levar por notícias, né, de internet, essas coisas todas. Você se deixa levar. Então, quando você se deixa levar, você não tem o domínio da sua mente. Por isso que a maior parte das pessoas vive perdidas. Vive sem entender o mundo que estão vivendo. Então, quando você vai tomando conta da sua mente, tipo assim, esse mecanismo é meu, né? Então, eu vou escolher até os pensamentos, porque os pensamentos, eles estão ligados à mente concreta. E os pensamentos, eles não representam a sua mente.
né? Os pensamentos são o quê? Os pensamentos são formados através daquilo que te chega, como informação, como notícia, etc. Os pensamentos, o pensamento não é a mente, o pensamento é um produto da mente. E quando você não tem o domínio da sua mente, então os pensamentos tomam conta. Aí você começa a pensar coisas que você nem precisaria pensar. Entendem? Então, sendo assim, de modo bastante simples, mas categórico, podemos afirmar que graças a esse processo de tomada de consciência dos mecanismos mentais, é que acessamos a nossa mente espiritual, com o propósito de nutri-la e aperfeiçoá-la. Aqui, quando eu falo espiritual, eu não estou falando de religião, estou falando de algo maior que qualquer religião. Porque as religiões, elas estão num plano e a espiritualidade está no outro. A religião, originariamente, a religião deveria levar você ao plano espiritual. E nem sempre acontece isso. Ainda mais hoje em dia, quando as religiões, a maioria, estão muito mais ocupadas com essa vida material e concreta que está aí. As religiões, elas esqueceram que o papel delas é ligar você à espiritualidade maior, ligar você a Deus, ao Cristo, a todo esse aparato cósmico que está aí e que existe. Tem gente que diz assim, será que existe? Claro que existe, né? Então, a partir dessa tomada de posição e de domínio da sua mente, é que vamos harmonizar, né? Vamos, digamos assim, nos harmonizar com toda a existência humana, com tudo e com todos. Porque a existência humana, ela não é só essa existência nossa física. A existência humana, ela tem a ver com tudo o entorno nosso. Então, o meio ambiente, né? O mundo vegetal, o mundo animal, o mundo mineral, né? Todas essas parcelas da natureza, elas fazem parte da nossa vida. E nós precisamos entender isso, porque nós temos que conviver com esses outros reinos, que eu falei, o reino vegetal, o reino mineral, né? O reino animal. Nós temos que conviver com essas parcelas da vida, né? Dos estratos da natureza. Então, mas no primeiro momento você vai descobrir uma nova maneira de se relacionar com você mesmo. Então você vai prestar mais atenção em você, né? Que criatura é essa que você é? Quais são as suas competências? Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? Todos nós temos talentos naturais para aperfeiçoar e viver melhor a vida. Nós não estamos aqui para o sofrimento, como dizem alguns. Nós sofremos porque nós não sabemos usar os mecanismos que a vida nos oferece. Por isso que nós sofremos. Nós não usamos a nossa mente. Nós nos deixamos levar por tudo aquilo que é colocado para nós, como se fosse tudo natural, tudo verdade. E não é assim que funciona. Então, descobrir um novo modo de se relacionar consigo mesmo é fundamental para evitar sofrimento.
e também, né, se relacionar com o universo de modo geral. É a partir do aprimoramento constante da mente espiritual, porque a mente espiritual, ela se nutre muito de valores éticos, morais. Então, a partir do momento que você evolui no seu lado espiritual, né, você vai fluir dentro de você novos pensamentos, né, que vão vir de dentro de você. Não vem de fora para dentro, vão fluir de dentro de você, né, do seu núcleo interior, porque o seu núcleo interior ele é espiritual. Essa é uma grande realidade. Lógico, tem aqueles que não acreditam nisso, mas aí é outro assunto. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu falo das minhas convicções e daquele conhecimento que eu tenho e da vivência que eu tenho, e compartilho isso. Então, você vai ter os seus pensamentos, digamos assim, eles vão ser mais refinados. A sua intuição vai ser mais refinada. O que é a sua intuição? Intuição são insights. É tipo assim, são luzes que surgem dentro de você para te mostrar soluções, caminhos. Eu já falei sobre isso, mas vou falar de novo. Existem muitas experiências sobre isso. Tipo assim, você está com uma situação para resolver. Ao invés de você ficar só preocupado com isso, né, você, por exemplo, vai dormir. Ao invés de você perder o sono pensando na solução para alguma coisa amanhã, você joga isso dentro de você. É como se você dissesse para a sua mente espiritual: eu preciso resolver esse assunto amanhã. E o que vai acontecer? Isso são experiências. Então, muitas vezes acontece que quando você acorda no dia seguinte, você já tem a resposta. Aí você diz, se eu fizer isso, vai ficar tudo bem. Então você vai lá e faz. Essa é a sua intuição, funcionando. Esse é o seu insight, essa é a luz para abrir o seu caminho. Então, a mente espiritual, que poderíamos também chamar de inteligência espiritual, né? Ela traz esse componente de refinamento da sua intuição, dos seus insights, daquilo que vai abrir o seu caminho. Aí você vai dizer, eu às vezes peço a Deus para que me mande uma solução, tá? Esse mande é entre aspas. Aí no outro dia você tem a solução. Mas essa solução, ela veio de dentro de você, sabe? Porque você está conectado, na mente espiritual, você está conectado com algo muito maior, né, que transcende essa dimensão material da vida. Então você tem respostas, né? Também nessa rota evolutiva, a gente se capacita para acessar a chamada consciência cósmica ou espiritual. Acabei de falar, né, sobre isso aqui, né? Entenderam? Quer dizer, uma dimensão que vai além da materialidade, onde a gente capta com maior clareza impulsos supramentais, quer dizer, impulsos lá do alto, né? Impulsos da alma, impulsos da consciência espiritual. Estabelecendo então, gente, a conexão entre a mente abstrata
é a mente espiritual. A mente abstrata é uma capacidade da mente, esse é o outro ponto, né? A mente abstrata é uma capacidade da mente umbilicalmente ligada à mente espiritual. Quer dizer, ela é ali, grudadinha com a mente espiritual. A mente abstrata é esse modo de acessar as dimensões mais sutis, cujo desenvolvimento dependerá da nossa maior concentração e trabalho disciplinado, gente. Essa é a questão. Esse assunto, pensando bem, é uma espécie de roteiro para quem quer evoluir espiritualmente. Eu falei isso lá na outra vez, né? Então, por quê? Por que é esse roteiro? Porque tudo é mente, né? O todo, que é Deus, é a grande mente que rege o universo. Então nós, enquanto, digamos assim, mentes menores, temos que aprimorar, refinar essa mente nossa para acessar a mente do todo. Se você quiser, você pode dizer assim, para acessar a mente de Deus. Compreendem? Então, para isso não acontece assim do nada na sua vida. Isso você tem que trabalhar. Quando eu falo trabalhar, é se dedicar, buscar conhecimento, fazer reflexões, meditar, né? E exercitar esses mecanismos que estão à sua disposição, que é a sua mente. Veja bem, é a sua mente, ela está aí para te servir. Por isso que eu chamo assim de servomecanismo, não é? Mas é um mecanismo para servir. E precisa concentração, é lógico, e trabalho disciplinado, porque você tem que criar uma disciplina própria para evoluir. Não é só seguir os outros, você tem que criar a sua própria autodisciplina. Vou dar um exemplo, né? Tem pessoas que, ao acordar pela manhã, antes de fazer qualquer coisa, faz a sua oração. Faz uma oração, cada um ao seu modo. Todo dia faz isso. Eu faço isso todo dia. Para quê? Para me conectar logo cedo com a espiritualidade maior. Muitas pessoas fazem isso, tá? Lógico que tem uma multidão de gente que não faz nada, certo? Mas muita gente faz isso que eu estou falando. Quando eu falo muita gente, é um número significativo de pessoas que fazem, né, uma espécie de ritual toda manhã para conectar-se à espiritualidade maior logo no começo do dia. Né? Isso requer o quê? Concentração, trabalho. Quando eu falo trabalho, gente, não tem nada a ver com profissão. Trabalho no sentido de estar atuando, trabalhando. E tem que ser disciplinado. Não custa nada, né? Eu estava lembrando outro dia, né, do período aí mais agudo da pandemia, que muita gente reclamou. Ah, mas agora estou em casa, né? Tipo assim, o que eu vou fazer com o meu tempo em casa? Tem tanta coisa para fazer, né? Tinha e tem. Mas a maioria das pessoas não pensaram nisso, no sentido assim espiritual. Olha, vou aproveitar, já que eu estou sendo obrigado a ficar em casa, eu vou me dedicar à espiritualidade, eu vou ler mais, eu vou estudar mais, eu vou praticar mais, eu vou fazer mais meditação, mais orações. Poderia ter feito isso.
mas muita gente não fez. Eu conheço pessoas que fizeram isso e que costumaram fazer e fazem até hoje. Quer dizer, mudou a rotina. De repente você percebe que essa vida aqui é meio efêmera, que a qualquer hora ela está em risco, e o que vale é o espiritual da vida. Então você vai investir nisso, né? Então a gente tem coisas para fazer. Essa disciplina, esse trabalho, essa concentração, não precisa de ir na igreja, né, para fazer isso. Não precisa de ir ao centro espírita, ao salão de reunião, etc. Você pode fazer isso também na sua casa. Ok? Eu usei esse tempo da pandemia, e que nós estamos ainda, né, na beira da pandemia ainda, eu usei muito para estudar, para pensar, para meditar, para escrever, né, e passar isso para as pessoas. Estou usando até hoje. Eu não fazia lives antes da pandemia, passei a fazer. Eu tinha quase que parado de escrever, né, sobre esses assuntos. Voltei a escrever. Mas eu não sou uma exceção, tá, gente? Eu cito isso como exemplo, que é possível fazer mais. Então, veja bem, trabalho, concentração e disciplina para desenvolver essa mente abstrata e, ao mesmo tempo, essa mente espiritual, para acessar mais a espiritualidade. Então, como que se dá isso? Primeiro, é importante, gente, entender que para você se dedicar a isso, né, é recomendado o quê? Superar ou rejeitar tudo aquilo que nos atrai ao comum e nos leva à dispersão. Entendeu? Superar, né? Superar, né? E rejeitar tudo que te leve ao comum, que te leve à dispersão, que te leve a perder energia. Dispersão é perder energia, ficar perdido em situações que não precisaria. Ficar, às vezes, cuidando até da vida dos outros, né? Ficar querendo dar conta de tudo que as pessoas falam na televisão, na internet, etc. Isso é dispersão, né? Isso é uma atração ao comum. Quantas pessoas perdem tempo, por exemplo, querendo saber da vida de gente, né, que eu chamo de pseudo-famosos, falsos famosos, porque tem gente que é famoso um dia, no outro dia já não é mais famoso, tá? Saúde para mim, né, gente? Então, tudo é dispersão. Nesse mundo que nós vivemos, tudo é dispersão. Toda hora tem alguém tentando te enganar, já percebeu? Porque as propagandas são enganações. Então toda hora tem alguém tentando te enganar, tentando te vender gato por lebre, o tempo todo. E você não percebe isso, porque você fica ali achando que aquilo é o máximo. Então, é importante você se abstrair, quer dizer, se ausentar daquilo que é corriqueiro, trivial, sabe, comum. Porque você tem, na verdade, o potencial para ir a patamares mais elevados. Essa é a verdade. Enquanto você não se reconhece como pessoa merecedora de algo mais na vida, né? Na vida, em todas as dimensões da vida,
Enquanto você não sentir que você merece algo mais na vida ou da vida, você vai se sentir o quê? Uma pessoa comum, uma pessoa qualquer. Então, quando eu falo assim, né, essa coisa de que ir para o lugar comum é porque o lugar comum é onde está todo mundo. Você quer estar aonde está todo mundo? Tá? Eu sempre coloco isso até como pergunta. Será que todo mundo é feliz? Será que todo mundo que está ali fazendo festa, bebendo, enchendo a cara é feliz? Nada, não é. Se fossem felizes, não estariam nem ali, né? Estariam em lugares mais, digamos assim, refinados, lugares melhores, etc. Entendem isso, né? Então, você tem que... Nós, seres humanos, nós somos seres espirituais. Também. Nós estamos aqui nessa dimensão material e tal, mas nós não somos dessa dimensão. Nós somos filhos de Deus e, como filhos de Deus, somos espirituais. Então, nós merecemos algo mais da vida, e é essa coisa de viver melhor a vida. E isso envolve, como eu disse, a valores. Você desenvolver, você adquirir valores bons, éticos, né, e tal, e praticá-los. Melhorar a sua conduta como ser humano. Todo dia nós podemos melhorar a nossa conduta como ser humano. Ao invés, por exemplo, de ficar julgando os outros, né, nós poderíamos, né, estar estimulando os outros. Ah, mas é difícil. Se fosse fácil, a gente precisa fazer isso. De repente, você gasta uma energia melhor quando você estimula alguém, ao invés de quando você julga simplesmente alguém. Ok? Então, quer dizer, a mente abstrata, essa mente espiritual e a mente abstrata que estão ligadas, né? Ela vai abrindo caminhos para que você capte impulsos superiores, né? Que você recebe do espiritual. Que no espiritual nós estamos tudo ali, tudo junto e misturado. Então, se eu começo a trabalhar a minha mente, se eu saio dos condicionamentos, eu vou acessar a dimensões superiores, melhores, a dimensões espirituais melhores. Então eu vou ter mais harmonia interior, mais paz interior, mais tranquilidade na vida toda. Aí tem a mente abstrata, e daí o ápice desse desenvolvimento, o ápice, mas não é o fim, tá? É a questão desse, veja bem, nós falamos da mente intelectual, mas aí você vai avançando, porque na vida tudo é evolução. Então você vai avançar para desenvolver no seu extrato mental o intelecto superior. E esse intelecto superior, a ideia dele está ligada ao fato de que, através da mente espiritual abstrata,
a pessoa começa um processo de captação mais constantes das vibrações vindo de dimensões mais elevadas, da consciência cósmica, né, do alto. Então, quando você desenvolve esse aparato todo que eu já falei, você vai trazer para você uma soma de benefícios espirituais, né? E veja bem, gente, eu já vi que eu me estendi bastante aqui, né? Então, mas eu vou até o fim agora. Então, o que acontece? Todo esse desenvolvimento do uso da mente, você que vai estar na internet e tal, no Facebook, eu já publiquei os textos dessa live. E de vez em quando eu ponho lá de novo, né? Também tem um site que chama-se www.somostodosum.com.br. Também lá você vai encontrar o texto dessas lives, disso tudo que eu estou falando. Então, a questão é a seguinte: esse trabalho com a mente para a evolução espiritual, o próprio nome, né, já fala, significa que isso não é para você fortalecer o seu ego, tá? Aí você vai dizer, agora eu sei isso, agora eu sou aquilo, eu sou melhor que o João, que o Pedro, que a Maria, que a Josefina. Não, gente, não é isso. Esse conhecimento é para ser usado, né? Não é um aprendizado para alimentar o ego, certo? Para se engrandecer perante os demais. O contrário. É para trazer benefícios para você, né? Mas também compartilhar esses benefícios com a humanidade. Eu já falei que quando você melhora, a humanidade melhora, certo? Então, as pessoas aprendem muito pelo exemplo. Então, na medida que você aprende isso que eu coloquei aqui, né, sobre esse assunto, que você desenvolve, que você se capacita, que você pratica, você também vai estar ajudando os outros. Então não é uma coisa de ego. Trata-se de algo permeado pelo quê? Pelo altruísmo, pela virtude, pela humildade, pela emanação do bem, pela emanação do amor incondicional e universal. Entendem? O sentido disso tudo que eu estou falando, né? Ok, gente? Se você tiver alguma dúvida, você pode comentar comigo, que eu faço questão de esclarecer. Essa é a minha proposta. Como eu já disse de outras feitas, inclusive, esta é uma reflexão para aqueles que desejam investir no aprimoramento da dimensão espiritual da evolução humana. Sendo assim, esse assunto não se esgota apenas nessa reflexão, nessa abordagem, pois sempre há muito mais a ser aprofundado e aprendido na jornada evolutiva que cada um pretenda seguir. Entende, gente? Então é isso aí. Eu espero que isso tudo que eu falei nessa live e na outra que faz parte, né, do mesmo assunto, isso tudo possa despertar em você o desejo, né, a aspiração de trabalhar melhor o uso da sua mente para a sua própria evolução e para a evolução da humanidade. Quando eu falo humanidade, eu vou contar para vocês, para finalizar isso, eu tinha um tempo
que essa ideia da humanidade, né? Tinha um tempo que eu pensava comigo, gente, mas como é que eu vou ajudar a humanidade, né? A humanidade é tão grande. E eu ficava meio, né, complicado com isso, digamos assim, meio frustrado. Até um belo dia que eu, nas minhas meditações, recebi a intuição, e depois fui, lógico, conhecimento, né? Fui tendo mais conhecimento. E cheguei à conclusão, então, gente, que quando você faz algo por uma pessoa, mesmo que essa pessoa seja você, você está fazendo pelo bem da humanidade. E é isso que nós precisamos. Formar essa corrente do bem, né? Nos unirmos em espírito, na mente, para fazer o bem, para que a humanidade vá melhorando. Ok, gente? Então é isso aí que eu tinha para dizer hoje. Tudo de bom para vocês. E cuide bem da saúde. Muita paz e muita luz para todos.